A frase diz o seguinte: o amor e a guerra são muito parecidos, porque você sabe como começa e não sabe como termina. Pela primeira vez, vemos uma guerra onde empresas globais tomam parte, adotando medidas punitivas ao país agressor. Cerca de 80 empresas, como Mastercard, Visa, American Express, deixaram de operar na Rússia, além de tantas outras que fecharam ou reduziram seus negócios no país, como a Zara, Ford, Starbucks, McDonald's, Shell, Apple, Netflix, Disney, Warner, Boeing, lembrando ainda das redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok, que adotaram políticas mais severas quanto aos anúncios e divulgação de notícias russas. A pergunta é: isso é um efeito do ESG? Me parece que sim. Para comentar sobre isso, meu convidado especial hoje é o Ranier Michael, cônsul da Eslovênia e presidente da IPERID. A gente vai discutir esse tema, conversar um pouco sobre oportunidades, resiliência, alianças e tudo que a guerra na Ucrânia pode trazer de ensinamentos para você, gestor. Então, você já sabe, esse é o G2 Entrevista, eu sou Glaucia Vieira. Se você quer saber mais sobre SAP Business One, sobre a G2, é só apontar a sua câmera aqui para o QR Code que você está vendo na sua tela. Bora lá. Rainier, eu quero começar por aquela sua frase que a gente já conversou, e eu li numa matéria que você fez e achei super interessante, faz um link aqui do assunto que eu quero discutir com você hoje. Você disse o seguinte: se todos os países já tivessem adotado a diplomacia econômica nas suas relações internacionais, muitas guerras e conflitos poderiam ser evitados, pois está baseada nos impactos ambientais, sociais, geopolíticos, não apenas no comércio exterior. Eu lembro que a gente já tentou falar um pouco de ESG aqui no programa, mas foi muito curtinho, né? Eu vendo esse cenário dessa quase 80 empresas agora, né, já sancionando, diminuindo negócios na Rússia, ou fechando seus negócios por lá, né, e foi isso que me chamou a atenção e pensei logo em você para a gente conversar sobre esse assunto. E essa sua frase tem tudo a ver com o ESG, eu sei que você traz essa pauta de uma maneira mais simples. A gente está falando de comércio exterior, de impacto ambiental e social, e é isso mesmo, não tem muita novidade aqui, mas a responsabilidade é nossa, né? Eu quero entender comenta a sua frase, como é que você está vendo esse movimento dessas empresas? Glaucio, é muito interessante você puxar esse assunto, é muito importante, principalmente para as empresas de tecnologia, né? Que é uma área muito importante até para estratégica pelo que a gente está observando nesse conflito da Ucrânia. Mas a diplomacia econômica não está baseada apenas no comércio exterior, na conversa e na troca entre duas regiões e dois países. Ela está preocupada no seu impacto social, econômico e geopolítico. Então, às vezes, alguns negócios são bons financeiramente, mas eles não trazem impactos positivos para a região ou para as regiões que são afetadas por esse comércio. Então, essa visão da diplomacia econômica está extremamente bem alinhada com a política de ESG das empresas. Os países precisam adotar a política ESG, e aí vem a reflexão que você colocou muito bem. Ou seja, se nós tivéssemos o ESG como prática dos países e de todas as empresas, de fato, muitos conflitos seriam evitados. Por quê? A gente fala que existem conflitos entre países pelo comércio, por produtos, por commodities, mas nós ainda importamos e fazemos troca com países que não têm uma política de ESG, uma política ambiental, uma proteção ao menor. Então, como é que nós continuamos a fazer negócios dentro de uma visão tão moderna de ESG com empresas de países que não têm essa prática? Então, nós estamos contribuindo para regimes, para estruturas, para países que não têm essa visão. Então, de forma não só indireta, mas de forma direta, nós estamos apoiando financeiramente esses países, e aí, obviamente, como nós estamos vendo, isso se baseia os conflitos em interesses financeiros e econômicos, nós estamos estimulando, né, e dando apoio, né, para essas situações que estão ocorrendo no mundo afora, né? Pois é, quanto desafio, né? A gente mal saiu de uma pandemia, e aí a gente entrou já logo de cara numa guerra, e aí até estava te perguntando isso, se você esperava, você aí que tá, sabe tudo, tá no meio dos diplomatas, a gente nunca viu tantos
porque, obviamente, né, as autoridades máximas é que trazem as decisões e comunicam as decisões, mas a gente vê muita diplomacia acontecendo, né, nesse momento, muitos outros atores participando dessa guerra, né, e se comunicando e tentando ali entrar num acordo, né, é o que todo mundo quer. E essa guerra pegou a gente de surpresa, né, Ranier? E aí, quais são os desafios daqui para frente? Então, a gente está vendo um governo se movimentando para segurar preço de petróleo, a gente está vendo o movimento do dólar caindo, a gente está preocupado com fertilizante, que mais? Me traz aí sua visão. Nossa, é muito importante o que você está colocando, e o que eu acredito assim, pelo que nós estamos vivendo, né? Nós passamos 2 anos de pandemia, né? Em vários países estamos voltando a uma certa normalidade, e agora temos essa situação. Eu vou dizer bem sinceramente, poucas pessoas acreditavam que haveria de fato uma guerra. O que nós acreditávamos é que haveria um exercício muscular de geopolítica, que é muito comum acontecer. Mas a guerra, porque todo mundo sabe, eu vou usar uma frase, né? O amor, a frase diz o seguinte: o amor e a guerra são muito parecidos, porque você sabe como começa e não sabe como termina. Então, a guerra, ninguém sabe como ela vai terminar. Existe já análises hoje muito pessimistas em relação à finalização da guerra, porque se a Rússia perder, né, Putin perde o poder e você tem uma potência mundial nuclear com vários interesses que podem ser quebrados, né? Você tem regiões dentro da Rússia que têm seus interesses separatistas. Então, você imagina um país com dimensões continentais esfacelado, uma possibilidade, com vários interesses nacionalistas e com ogivas nucleares. Então, é um cenário muito perigoso. Mas existe, eu acho que é importante, a gente como empresário, também consultor e como presidente de Perid, a gente discute muito possibilidades. Commodities é uma possibilidade. Muitos perguntam, eu não sou um expert, mas são as análises que a gente recebe e conversam. Por que o dólar está caindo? Porque o Brasil ainda é um porto seguro, a economia está sólida. Ano passado o PIB teve um crescimento de quase 5%. Então, você tem uma condução financeira estável, previsível, e é isso que o investidor procura. E quando ele não tem isso, acontece o que aconteceu com o rublo. É uma desvalorização enorme. E falando sobre ESG, isso é interessante. Antes das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e os países da União Europeia, muitas grandes empresas, e você menciona muito bem, fecharam ou suspenderam as operações da Rússia. Esse é um fato novo. Quer dizer, eu lhe diria 2 fatos novos. Primeiro, a saída da Rússia do sistema SWIFT bancário mundial, ou seja, ela, não só a Rússia, mas alguns bancos especificamente. Isso é um choque muito grande, porque você perde acesso à movimentação financeira mundial. Isso nunca existiu, a saída do SWIFT. Esse é um baque muito grande. Segunda questão é a questão que nós estamos falando dos países, né? E essa questão do boicote das empresas. Veja, são empresas, e muitas antes do boicote, né, oficial. Isso é um impacto muito grande, né? Então, são novidades dentro das relações internacionais. Isso demonstra o quanto o empresário, nós falamos no início isso demonstra quanto o empresário tem importância na geopolítica no mundo globalizado. Ou seja, eu suspender negócios com um país invasor de outro país soberano. Então, eu acho que esse é um fator muito importante, e você já deu o gancho logo no início. O Elon Musk foi um cara que eu acho que foi fantástico. Eu tenho minhas reservas em relação a ele, algumas posturas midiáticas, mas ele foi fantástico. E olha, a troca de conversa, pelo que nós sabemos, foi através do Twitter. O governo da Ucrânia provocou o Elon Musk, ele, em menos de uma semana, mandou os discos de satélite, reposicionou os satélites, e hoje boa parte da comunicação online da Ucrânia é feita pelo Elon Musk. Não é um país, é um empresário da área de tecnologia. Né? A maioria dos seus clientes estão ligados a essa área. Então, acho que a gente tem que procurar alternativas. O mundo vai precisar de commodities. O Brasil não foi afetado ainda na questão dos fertilizantes da Rússia, através do embargo, mas, obviamente, a guerra vai impactar a todos, vai ter uma pressão inflacionária,
o barril do petróleo sim vai explodir, e eu coloquei também no artigo, os países e as empresas têm que começar a repensar a sua estratégia. Os países têm que ter reservas econômicas, têm que ter estoques de regulação melhores, e a gente não pode acontecer. Eu sempre uso esse exemplo. No início da pandemia, existiam países que não fabricavam mais seringas e agulhas. Existem indústrias estratégicas, e a indústria da tecnologia, na minha visão, é uma indústria estratégica. Nós estamos vendo isso dentro dessa guerra, desse conflito, dessa invasão de um Estado soberano sobre outro Estado soberano entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, esse bate-papo está me fazendo refletir, espero que também esteja aí te ajudando a fazer uma reflexão nesse momento que a gente vive. A pausa é rapidinha para te lembrar de se inscrever aqui no canal, de curtir essa entrevista e seguir a G2 nas redes sociais. Se você preferir, essa entrevista vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. A gente conversou e estava justamente falando isso, né? Em pandemia, a gente teve que criar uma vacina que não existia, né? Para acabar, para diminuir o nosso sofrimento aqui, né? A gente está gravando um dia antes de publicar essa nossa conversa e no noticiário aqui, eu estou em São Paulo, já está sendo liberado máscara, né? E a gente aprendeu a lidar com a situação e a gente está saindo do outro lado. Imagino que agora a gente vai ter que fazer de novo uma lição de casa, né? Mal respiramos, mas de novo a gente vai ter que fazer uma lição de casa para entender, revisar as nossas alianças, né, estratégicas, e gosto de fazer esse link, né? É claro que as autoridades de cada país estão fazendo essa avaliação, né? Os governantes, os políticos, os diplomatas e todo esse time. E agora, falando nesse novo acontecimento, né? O que a gente tem de lição de casa para fazer, o que a gente vai aprender, o que a gente deve criar, que oportunidades temos, né? Considerando, né? Fertilizantes, está dizendo que a gente tem para 3 meses, e aí? Qual que é o caminho, qual que é a saída? O que você acredita que vem? Quais as oportunidades que podem ter aqui para os empresários brasileiros? Muitas oportunidades. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo, é uma das maiores plataformas de negociação modal marítima, né? Então, você precisa de grandes aplicativos para essa área, para a área marítima, para a área de commodities, para a área de comércio exterior. Então, existem muitas oportunidades. Eu vou relembrar o exemplo do Elon Musk. Menos de uma semana, na conversa do Twitter, o Elon Musk mobilizou e reconectou a Ucrânia, né? Coisa que nenhum país, Estado, provavelmente teria condições de fazer em momentos de paz, e imagina em momentos de guerra. E detalhe, olha que já existem conversas entre o Elon Musk e a Ucrânia para como será a conectividade pós-guerra. Então, eu acho que é um grande exemplo para os empresários para não ficarem chorando, mas procurarem alternativas. Quantos dos empresários aqui tuitaram a Ucrânia ou o Elon Musk para ajudar em soluções? Né? A Ucrânia teve a cara e a coragem de, no Twitter, achar uma solução. Então, às vezes, a gente cria soluções mirabolantes ou procura soluções mirabolantes, mas as soluções, e aí é o que eu sempre digo para os meus clientes, né? E na consultoria, às vezes a solução é muito mais fácil, inclusive faz parte do seu dia a dia. Então, ninguém conseguiria prever, existe um estudo que mostra como o mercado econômico não conseguiu prever essa guerra, mas existem também estudos que mostram como o mercado financeiro reagiu nos últimos 63 anos, por exemplo, em guerras. Né? Então, a gente tem como buscar o que já aconteceu, como foi a reação, e incluir elementos novos, por exemplo, a questão de um apoio na área de tecnologia e mídias sociais. Né? Temos que ter cuidado com mídias sociais. Alguns soldados ucranianos postaram fotos, né, deles em alguns locais, e esses locais foram atingidos. Né? Então, esse uso das mídias sociais e como os empresários vão procurar soluções, né, é um desafio, mas existem grandes oportunidades para os empresários, principalmente na área de tecnologia, né, que é hoje uma ferramenta de guerra, de solução ou até de ataque. Então, a questão é cada um de nós fazer, o que eu sempre falo o seguinte, fazer uma pequena análise SWOT, eu adoro rabiscar, fazer um SWOT,
E também adoro relembrar o livro que eu gosto muito, nós já conversamos, o Oceano Azul. Eu acho que a gente tem que procurar soluções, é um mundo novo, de soluções novas, e precisam de pessoas que tenham essa visão. Ninguém sabe o que vai acontecer dessa guerra. Infelizmente, é que não disse. Você sabe como começa e não sabe como termina, Glaucia. É isso. Ranier, Michel, muito obrigada pela sua participação de novo aqui com a gente, cônsul da Eslovênia, presidente do IPERID, mas você faz mais um monte de coisa, né? Faz seu convite para as pessoas te conhecerem mais e te seguir aí pelas mídias sociais. Agradeço, Glaucio. Eu estou no LinkedIn, né, Rainier Michael. O IPERID é um Instituto de Pesquisas Internacionais e Estratégicas em Relações Internacionais. Nós fazemos exatamente esse tipo de análise e também eu tenho uma consultoria que ajuda os empresários no seu processo de internacionalização e procurar soluções. Então, esse é o trabalho que a gente faz e essas são as análises que a gente gosta de fazer e a gente está à disposição, Glaucia, a hora que você precisar. Siga nas mídias sociais, basicamente no LinkedIn, do Rainier Michael, e a gente fica à disposição sempre para você, e parabéns para o seu trabalho de entrevistas e da sua atuação também empresarial. E, aliás, parabéns pelo Dia da Mulher. Está em tempo ainda, eu que agradeço, é maravilhoso sempre falar contigo, e você volta, acho que tem muita coisa para acontecer e vai ser incrível ter você de volta aqui para a gente discutir um pouco mais desse cenário aí, um tanto incerto, mas você sempre agregando tanto, e vou deixar aqui os seus links, a matéria que você me mandou, que foi maravilhoso. Glaucia, muito obrigado, parabéns, estamos à disposição toda vez que você precisar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Um abraço, obrigada. Esse foi o G2 Entrevistas de hoje, especial para falar de guerra na Ucrânia com Ranier Michael, cônsul da Eslovênia e presidente do IPERID. A Ucrânia está longe de nós e sei que a sua empresa, a minha, podem não conseguir provocar tanto impacto como estas globais que a gente citou aqui. Mas certeza que você pode seguir comprometido com instituições que você já ajuda. Como é que será que está Petrópolis, por exemplo, nesse momento, né, que saiu dos jornais? Se agarra no ESG, nos seus melhores valores e bora seguir a caminhada. Obrigada por assistir esse programa até o final. A gente se encontra nas redes sociais da G2 e eu te vejo numa próxima sexta aqui no G2 Entrevista.